Olá, pessoal. Meu nome é a professora Cássia Coutinho. Vamos dar início a um super curso de raciocínio lógico e matemática. Antes de a gente iniciar nossas aulas propriamente dita, só um recadinho, lembrando que cada banca chama hora de raciocínio, hora de matemática. Então, se você fala assim, gente, mas eu achava que conteúdo de teoria dos conjuntos era matemática, eu achava que era raciocínio lógico, desapega disso, ok? Então, para nós, sempre vai valer o que está descrito no edital, combinado? Então, a gente vai começar hoje com teoria dos conjuntos, um conteúdo que super cai em provas, é assim, certeiro. Eu brinco que ele cai ou de forma direta ou de forma indireta. Então, esse assunto, gente, é aquele que mesmo quando não está esfregado na nossa cara no edital, que não é o caso, mas se não tiver esfregado na nossa cara, mesmo assim a gente estuda, beleza? Porque eu tenho certeza que ou ele vai cair como pressuposto para outras questões, ou ele vai cair na chincha mesmo, mesmo sem ter escrito no edital, beleza? Então, vamos lá, gente. Então, a gente tem o primeiro aí, teoria dos conjuntos, né? Às vezes, em termos de nomes de concurso, gente, às vezes aqui vem ou teoria dos conjuntos ou vem só a palavra conjunto mesmo, tá? Aqui não tem, esse conteúdo não tem tanto disso, não. Bom, o que a gente vai ver? Então, a parte conceitual, o que é um conjunto, o que não é, representação, tipos de conjunto, né? A relação de pertinência, quer dizer se o elemento pertence ou não, subconjunto, já é extremamente importante, operações com conjunto, você já passou um marca-texto, porque isso aqui despenca em prova, ok? E as questões que nada mais são do que probleminhas envolvendo o conjunto, que é a parte prioritária. Então, quase todas as questões de conjunto voltadas para concurso público são probleminhas. É uma situação, problema, falar, tem 50 que gosta de maçã, 30 que gosta de banana, quantos gostam de pelo menos um, no mínimo um, vota no candidato A, vota no candidato B. Então, quase sempre são probleminhas envolvendo conjunto, beleza? Bom, começando aí o nosso primeiro, que é a parte de conceitos, né, gente? Uma parte preliminar. Então, primeira coisa, o que é um conjunto? O conjunto, gente, ele sempre vai ser uma junção de elementos, junção de coisas, de objetos, pessoas, números, símbolos, enfim, aí você tem uma infinidade. Para nós aqui, de uma forma geral, obviamente, a gente está mais atento aí aos conjuntos numéricos, beleza? Então, é sempre que dá uma ideia de coleção, de objetos, junção. Por exemplo, a gente tem lá conjunto dos dias da semana, a gente tem lá o conjunto das estações do ano, a gente tem lá, que esse aqui é o que eu gosto mais, né? Conjunto dos números pares menores ou iguais a quem? A 10. Então, ou seja, aqui, ó, cada um deles eu estou atribuindo uma característica para ter o meu conjunto aí, é uma coleção de coisas, ok? Bom, um próximo tópico, o que são elementos? Então, cada componente do meu conjunto, ele recebe o nome de elemento, ok? Então, por exemplo, neste caso aqui eu tenho o elemento 12, o elemento 2, o elemento A, o elemento X, indicadas por letras minúsculas no nosso alfabeto de uma forma, o quê, gente? Geral, ok? Mas isso, vão lembrar que, assim, algumas coisas aqui, até voltando aqui, ó, a gente não pode levar tão ferro e fogo, não, tá? Lembra que, às vezes, eu tenho uma sensação que o povo que faz as provas para concurso tem hora que eles não são da matemática, não, porque às vezes escorrega mesmo em certos conceitos. Então, alguns pequenos detalhes a gente não vai levar em consideração. Cassinha, eu vi um conjunto sendo representado por letra minúscula. Filha, eu também já vi vários, tá? Ninguém morre por causa disso, não. Então, o nome do conjunto é, em geral, letras maiúsculas do nosso alfabeto, ok? Isso é o mais tradicional. Próximo item é a relação, a representação de conjunto. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de representação. Extensão, compreensão e por figuras, que é o nosso famoso diagrama de Venn. Então, aqui já está um exemplozinho para vocês do diagrama de Venn. Eu tenho a extensão e eu tenho a compreensão. Melhorando um pouquinho cada um deles, ó. Extensão é a nossa forma analítica. Então, ou seja, em resumo, gente, a minha extensão, eu vou escrever elemento por elemento, beleza? Então, eu vou lá colocar nome por nome. Né? Então, a gente escreve os elementos separando apenas por vírgula. Cassinha, eu já vi um conjunto usando ponto e vírgula. Filha, eu também já vi. Não vamos morrer por causa disso. Por exemplo, se fossem números decimais, com certeza que seria ponto e vírgula. Tá? Então, padrão é só vírgula. Mas não é incomum, às vezes, aí, quem escreveu, colocar ponto e vírgula, não. Tá? A gente não vai morrer por causa disso, não. Uma coisa que é importante, gente, é a forma de representação do número de elementos de um conjunto. Tá? A gente, por taradice, tem mania de falar assim, A igual a 30, A igual a 5, para falar que tem 5
elementos, mas é um pouquinho diferente, tá, gente? Então, a nomenclatura correta, já pegou seu marca-texto, esse N de A, que quer se referir ao número de elementos do conjunto A, ou você tem quem? O joguinho da velha A. Essa linguagem aqui, gente, não vou falar em data não, se eu vou ficar fazendo idade, né, conta da minha idade, bobagem, mas os mais de 20 anos aí lecionando, ó, não vi. Pelo menos para concurso público, não, ok? Lembra que eu fiz todas as provas do mundo, do universo, em todos os contextos, em todas as prefeituras? Não, filho. Tá? Então, assim, que eu tenha visto, não. Agora, essa aqui, sim. Em boas bancas. Então, essa aqui a gente tem que ficar um pouco atento, ok? Bom, deixa eu te explicar uma coisa simples. Você, com a prova fechada, você pode até escrever errado. Desde que você acerte a questão, eu vou estar super mega feliz. O problema disso são 2 itens. Um, que é escrito errado, mais cedo ou mais tarde vai gerar erro na sua questão. Pode ter certeza disso, que boas questões, boas provas, não aceita aluno que fica com muito, querendo, muito macete, vamos dizer assim. Ele acaba te pegando ali exatamente naquela sua preguiça de usar um termo correto, ok? Segundo ponto, que é até mais importante. E se vier o símbolo na prova? Então, matemática e raciocínio lógico, gente, é uma prova simbólica. Normalmente, em conjunto, vem a parte mais de texto, mas eu não posso te garantir que, de alguma forma, não vai vir símbolo. Eu já peguei questões de conjunto que eram 100% simbólicas, extremamente atípico. E aí, neste caso, ele vai usar esse símbolo, ok? Beleza. Então, está aqui, baseando nesse conjunto A, o número de elementos de A igual a 5, só uma questão de nomenclatura. A compreensão, que aí, obviamente, vamos lá, extensão, gente, cai pouco, tá? Que ele vai te pedir são os 2 próximos. A compreensão é quando eu atribuo uma propriedade para um elemento pertencer ou não. Por exemplo, no slide anterior, quando a gente falou assim, ó, estações do ano, né, dias da semana, eu estou atribuindo uma propriedade para aquele meu elemento pertencer ou não, beleza? Então, por exemplo, conjunto A, x, tal que x seja par. Então, se eu te perguntar se o elemento 7 pertence, não pertence, porque ele não é par. O elemento 2 pertence? Sim, porque ele é par, beleza? 1942 pertence? Sim, porque ele é par. Então, ou seja, de vez em escrever todos os pares do mundo, eu coloquei uma propriedade para o meu elemento pertencer ou não, ok? Bom, próximo é o diagrama de Venn, né, que é a representação por conjunto. Então, na realidade, eu vou usar figuras. A mais comum, gente, são os círculos. Uma coisa que é interessante, ao pé da letra, os meus elementos vão ser pontos internos do meu círculo, ok? E mais ao pé da letra ainda, deveria ter quem? Esse pontinho, tá? Vem cá comigo para eu te mostrar como que isso faz diferença, às vezes, numa prova. Repare o seguinte. Suponhamos que eu tenha os conjuntos A e B, ok? Olha a sutileza que pode ocorrer na sua vida. Se eu chego para você e escrevo isso aqui, ó. O que você entende? Aqui pertence o número 3, ou eu estou dizendo que essa região tem 3 elementos? O que você entende? A Cássia, eu entendo que aqui tem 3 elementos, porque é o que a gente mais utiliza. Pois é, mas eu não tenho bola de cristal para saber se o cara queria falar que a região possuía 3 elementos ou que o número 3 pertence àquela região. Tem como eu saber? Não, né? Então, ao pé da letra é o seguinte, se ele escrever assim, sem nada, ele está falando em número de elementos. Então, ele está me indicando o seguinte, nessa região aqui, ela possui o quê, gente? 3 elementos. Então, ao pé da letra, o que ele estaria me dizendo é isso aqui, beleza? Ok. Se ele quisesse, né, falar em relação a número de elementos, ao elemento em si, gente, ele teria que usar uma outra linguagem. Então, resumindo, voltando aqui, ó. Se eu ponho 3 sem nada, eu estou falando em quantidade de elementos, ok? Então, se eu estou usando 3 sem nada, eu estou falando em quantidade de elementos. Agora, o que ele poderia fazer? Vou fazer aqui do lado, só porque aí você já fica com a comparação. Então, eu poderia chegar aqui, gente, e de alguma forma escrever aqui, ó, pontinho 3, pontinho 2, pontinho 7. E aí, o que eu estaria dizendo? Que nesta região pertence o elemento 3. Então, aqui, ó, né, pertence o elemento
3. Deu para entender a sutileza, gente? Então, assim, ó, ao pé da letra, se ele não colocar pontinho, está falando que aquela região tem tantos elementos. Se eu colocar pontinho, eu estou falando que o elemento é o 3. Bom, isso é politicamente correto, tá, gente? Mas, contudo, entretanto, todavia, quase todas as questões acabam, digamos assim, ignorando isso. Então, você vai ter que olhar muito mais o contexto da sua questão, ou se realmente tem bolinha ou não tem bolinha, combinado? Então, é muito mais o contexto que vai decidir se é o elemento em si ou se é a quantidade de elementos que ele se refere. Beleza? Bom, voltando aqui para o nosso slide. Então, a gente tem lá, né, a questão da representação. Então, aqui, ó, o conjunto A ele pode ser representado pelo diagrama, ok? Que a gente colocou. E ao pé da letra, os pontinhos. Gente, a banca pode até fazer errado, mas você tem que ter essa maturidade, até para entender quando a questão não está legal, beleza? Bom, observe que os elementos do conjunto A são representados aqui, ó, por pontos internos da figura. Entretanto, você já entendeu que nem sempre, na realidade, a maioria das vezes, a banca não faz isso. E aí, o que você vai ter que analisar? É o contexto da questão. Fechou? Bom, próxima parte aí são os tipos de conjunto, ok? Gente, primeiro tipo de conjunto aí, a gente tem 5, que são os principais. Vazio, unitário, finito, infinito e universo. Desses 5 aqui, já vale a pena você, né, dar uma destacada no conjunto vazio, no conjunto universo, que é um conjunto que a gente trabalha com muita frequência e que fazem mais diferença na nossa prova. Esses 3 aqui, gente, eles acabam que passam mais batido. Vamos dizer assim, o aluno costuma não ter trabalho com ele. Bom, primeiro é o conjunto vazio, que não possui elementos e é representado para a chave sem ninguém ou a bolinha o quê? Cortada, ok? Bom, antes de eu continuar aqui, eu preciso te mostrar um item para você ver como que às vezes as provas podem ser um pouquinho cruel. Uma pergunta para você refletir aí comigo. Lembra quando a gente tem conjunto-solução de uma equação? Quando eu tenho um conjunto-solução? Lembrou? Fechou o olhinho, lembrou lá da sua 6ª série? Credo, que crueldade, esfregar na minha cara que eu tenho que estudar. A 6ª não, mentira, gente. Isso aqui é 5ª série. Pode doer seu coração, mas é 5ª série. Pegar um livro do Dante da 5ª série tem conteúdos, exercícios magníficos aí que vão te ajudar na sua aprovação. Deixa de ser preconceituoso. Mas uma pergunta. E se tivesse os dois juntos, representa um conjunto vazio? Então, vem cá para a gente discutir isso. Queridos, acontece o seguinte. Não é comum, né, as bancas colocarem questões simbólicas de conjunto, mas não quer dizer que não caia. E nas últimas questões, assim, né, mais recente, caíram algumas questões simbólicas. E isso realmente pode ser uma pedrinha no seu sapato, ok? Então, a minha pergunta para você é muito simples. Se eu te desse um conjunto A, com isso aqui, a minha pergunta é simples. Isso poderia ser a representação do conjunto vazio? Repetiu? Não estou respondendo. Agora, imagina que eu te dou isso daqui. Isso é um conjunto vazio ou unitário? Então, eu quero que você reflita. Isso é um conjunto vazio? Isso representa um conjunto vazio? E isso representa? Bom, para a sua resposta estar coerente, até para errar, gente, nós temos que ter coerência. Para você ter coerência no seu raciocínio, ou você deveria ter respondido sim para os dois, ou não para os dois. Pelo menos você teria coerência. Quem respondeu sim para um e não para outro, seja ele qual for, muito errado. Vamos dizer assim, tá muito mal. Por quê? Porque é a mesma coisa, gente. Esse conjunto A e o conjunto B, eles são o mesmo estilo de conjunto. Então, olha que legal. Esse cara aqui é um exemplo de conjunto unitário. Se eu falo que ele é um conjunto unitário, significa que a estrelinha é o nosso elemento. Então, se eu falo que ele é um conjunto unitário, o elemento é a estrelinha. Aqui é a mesma coisa. Então, esse cara não representa... Ai, Cássia, é para doer meu ouvido? Lógico, para você que está me assistindo de pantufa, já precisa dar aquela chacoalhada básica. Esse cara aqui, gente, isso aqui é um conjunto unitário. Então, ou seja, ele não representa conjunto vazio, beleza? Se ele não representa conjunto vazio, significa que essa bolinha cortada é o seu quê, gente? Elemento, beleza? Recentemente veio uma questão de concurso onde que ela brincava com isso aqui, se era elemento ou se era conjunto.
Só para você entender. Se eu usasse esse aqui e falasse para você assim, ó, estrelinha pertence ao conjunto B, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A gente ainda, esse Ezinho aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho, que ele é o símbolo de pertinência. Então, o elemento estrelinha está dentro de B? Sim. Então, isso aqui seria não, é verdadeiro. O elemento estrelinha pertence ao conjunto B, correto? E se eu falasse assim, ó, bolinha cortada pertence ao conjunto A? Verdadeiro ou falso? Foi isso que caiu na prova. Bom, aqui é o seguinte, a gente faz uma analogia, é a mesma coisa. Se eu pegar essa estrelinha, colocar a bolinha cortada, coraçãozinho, uma chupeta, sei lá, qualquer coisa aqui, o meu exemplo não muda. Então, se eu viesse aqui, exatamente onde tem uma estrelinha, colocasse o símbolo bolinha cortada, não altera em nada, é a mesma coisa. Então, quando eu falo, essa bolinha cortada pertence ao conjunto A, perfeito, porque quando eu faço isso, eu estou entendendo esse cara como um elemento. Essa bolinha cortada está dentro dessa chave? Sim. Ele é um elemento do conjunto A? Sim. Beleza? Então, por isso aqui é verdadeiro. Mas no decorrer das nossas aulas, vocês vão entender melhor onde que está o furo disso aqui, tá? Mas eu só para plantar a sementinha para vocês, muito aluno pensa assim, não, Cássia, está falso, porque pertence eu não posso relacionar conjunto com conjunto. Verdade. Porém, neste contexto, essa bolinha cortada está representando o que mesmo? Elemento. Então, eu estou falando que o elemento bolinha cortada pertence a. O elemento estrelinha pertence ao conjunto B. Esse exemplo e esse são idênticos. Esse daqui, ninguém erra. E esse aqui, eu te garanto que 70% erra, tá? Ok? Pode ter certeza que isso, numa prova de concurso, leva muito ao erro. Por mais que você, neste momento da aula, não consiga captar isso, mas quando a gente caminhar, eu vou te dar um outro exemplo que você vai ver como que isso é perigoso. Fechou? Bom, só aqui por desencargo de consciência, e vocês, né, ficar bem claro essa partezinha, imagine que, ó, se eu tivesse esse conjunto C, beleza? Eu tenho o Chaves 2, que é um elemento, beleza? Eu tenho o Chaves 2, que é um elemento, e eu tenho só quem? O 2. Os dois aqui são elementos do conjunto C. Então, estaria correto eu falar que Chaves 2 pertence ao conjunto C, como está correto eu falar que só o 2 pertence ao C. Só que sempre tem um mais tarado que fala assim, mas se tem chaves é conjunto. Não necessariamente. Resumindo, se é elemento ou se é conjunto, gente, ele é referencial. Depende de como que você compara. Quando eu uso esse cara aqui, ó, eu estou me referindo a qual elemento? Esse aqui. Quando eu uso esse cara, eu estou olhando para qual? Para esse aqui. Não tem problema nenhum. Beleza? Ok. Então, continuando aí. Então, você vai escrever para mim. Então, a gente tem, pode ser vazio, a chave sem ninguém, ou o vazio, beleza? Bom, aqui só o que eu já falei, mas tem que escrever de rosa, choque, azul, turquesa. O símbolo, chaves com bolinha cortada, não representa o conjunto vazio. Ele é o conjunto unitário, cujo símbolo é quem, gente? O conjunto vazio, beleza? Queridos, então vamos ficar nesse bloco por aqui, beleza? A gente vai terminar esse bloco aqui. E nos próximos blocos a gente continua aí com essa parte de teoria dos conjuntos. Para você entender, você sempre vai pensar em teoria dos conjuntos em duas partes. Uma parte que é introdutória, que vai ser essa e o outro bloco, que é uma questão de linguagem, ok? Você precisa entender os símbolos, saber traduzir, nomenclaturas, enfim, que é essa parte mais introdutória. E uma segunda parte, que é o que mais cai em prova, que são as partes de probleminhas, ou seja, as operações envolvendo o conjunto. Beleza? Então, fiquem com Deus. Até o próximo.